Todos e bem-vindos aqui ao Festival Bom para Portugal, com o apoio do Continente, em parceria com a TVI. Estamos aqui a celebrar o Dia de Portugal, o Dia dos Portugueses, e como não podia deixar de ser, onde há Portugal, há futebol, e estamos aqui precisamente para falar do desporto rei e dessa modalidade que a todos nos encanta. Tenho comigo esta tarde a doutora Diolinda Rosa, presidente do Clube de Futebol, Diolinda Sousa, peço desculpa, presidente do Clube de Futebol de Sassueiros, também Vítor Rosa, sociólogo. Tenho comigo Paulo Dona, treinador e coordenador das escolinhas também do Sassueiros, e Hélder Pestiga, que dispensa apresentações, ex-jogador da Seleção Nacional, e vamos falar aqui hoje sobre o impacto que este ano e meio de pandemia, este ano e meio tão complexo para todos nós, que a todos afetou de formas distintas, mas acima de tudo o impacto que este ano e meio teve nas crianças, no futebol de formação, nas escolinhas de futebol. Há uma preocupação neste momento em relação ao impacto que isto possa vir a ter no futuro da formação destes jovens, e é isso que vamos tentar compreender aqui um pouco. Vou começar aqui à minha esquerda com a doutora Diolinda Sousa, tentar perceber um pouco como é que foi feita a gestão desta questão da pandemia no que diz respeito à forma de lidar com as inúmeras crianças que eu acredito que integrem as vossas escolinhas. Qual é que foi a vossa primeira preocupação e, ao longo do tempo desta pandemia, que alterações é que foram tendo de fazer aos vossos comportamentos? Olá, Rui, obrigada. Bom, eu acho que em primeiro lugar a nossa preocupação foi manter-nos juntos, não é? Porque esta distância física, principalmente nesta fase muito inicial da idade das nossas crianças, é muito complicado. Nem eles próprios sabiam muito bem o que é que estava a passar e, portanto, tentámos manter toda a gente juntos. Não só os nossos atletas, mas também os treinadores, porque tiveram que aprender e adaptar-se a uma nova realidade, porque uma coisa é estar em ringue e dar treinos todos juntos, outra coisa é motivá-los a manterem-se juntos. Uma das nossas grandes preocupações e que tentámos incutir desde o início foi reforçar as competências das nossas equipas técnicas, e o fizemos através de psicólogo. Não só para as equipas técnicas saberem lidar eles próprios com isto e com tudo aquilo que isto ia ter de impacto, mas depois também ajudarem crianças e pais. Ao terem esta ferramenta do lado deles, um psicólogo pode ajudar, acabou por se tornar também uma forma deles poderem lidar com esta situação, porque foi tudo novo. E procuravam, os jovens procuravam esse apoio, sentiam que havia essa necessidade? Nós acho que nem demos oportunidade, porque o que nós dissemos foi: nós vamos reforçar estas competências. Os técnicos passaram pela parte do psicólogo, não só para se adaptar e se saber adaptar às crianças, mas nós também promovemos palestras e comunicações e formações com os atletas, porque eu acho que às tantas as pessoas não têm bem noção daquilo que precisam nesta fase, não é? Tal era o impacto e a dinâmica de tudo na vida até escolar deles, tivemos que colocar isto à frente e dizer que queríamos isto, não esperar que eles procurassem. Precisamente, porque não há livros escritos acerca daquilo que nós passámos, todos nós este ano, portanto não havia uma forma prevista para lidarmos com isto. Um dos técnicos de que a doutora Diolinda falava em todo este processo, que teve de se adaptar a esta nova realidade, está aqui connosco, o Paulo Dona. Ele foi também jogador do Sassueiros, agora técnico que trabalha com os jovens, portanto foi um dos técnicos que teve de se adaptar a esta realidade. Como a doutora Diolinda dizia, esta decisão de introduzir os psicólogos em todo este processo nem sequer foi uma sugestão, foi praticamente uma imposição. Como é que os treinadores lidaram também com esta fase de transição e com esta necessidade de se atualizarem e de se motivarem? Acho que, em primeiro lugar, foi difícil perceber que tínhamos que manter as crianças em atividade, e elas eram o nosso principal foco. Embora tínhamos a dificuldade de, elas estando em casa, tínhamos as limitações de eles querem jogar à bola, e tínhamos que de alguma forma introduzir a bola em casa, o que era por si só um desafio para muitos, porque muitos não têm espaço, muitos pais nem sequer o permitiam por regras de casa, e foi um desafio conseguir conciliar também se calhar uma parte mais física que eles não gostam, ou que para eles é mais chato, com jogos, com brincadeiras, e no fundo juntar a família também em alguns momentos, juntar os pais, os irmãos, quem estivesse em casa para os ajudar. Portanto, aquela parte que nos treinos é a parte mais aborrecida, claro. Trabalhar a componente física, aquela parte do aquecimento, foi essa a parte que teve de ser mais trabalhada em casa, porque com bola, lá vai o bibelô da avó, lá vai a fotografia dos pais. E não falando disso, nem todas as pessoas tinham espaço em casa para poder estar à vontade, e tínhamos que conseguir garantir que o treino era para todos. Terá sido muito desafiante, com toda a certeza. Também para nos explicar um pouco da forma como esses desafios tiveram impacto
impacto na vida destes jovens, se tiveram na vida dos adultos, imagine-se na vida dos jovens. Temos aqui connosco o Dr. Vítor Rosa, sociólogo, que depois de um largo período da sua vida em Paris, regressou agora a Portugal e encontrou quase de imediato esta realidade. Doutor, em termos sociológicos, qual é que é o impacto que mais identifica em todo este choque que foi, nomeadamente para as crianças e para o futebol de formação? Boa tarde a todos. Os impactos são múltiplos. Se me permite, eu fazia a minha resposta em 2 pontos. Um primeiro antes da pandemia e depois um pós-pandemia. Um antes pandemia, se olharmos para o Eurobarómetro 2006, 2009 e 2012 e depois de 2017, verificamos de facto que os portugueses na generalidade não praticam exercício físico. Estamos a falar de 66% em 2009 para 72% e para 74% em 2017, está a ver? Se olharmos para o público mais jovem, de 11 a 17, um estudo recente da Organização Mundial de Saúde diz que 84% não praticam exercício físico. Ou raramente o praticam. O que não deixa de ser preocupante. O que não deixa, enfim, dá-nos que pensar, sobretudo a mim, enfim, aos meus olhos, dá-me que pensar que é um tema que me agrada bastante. De facto, tem muitos impactos. Naturalmente, os impactos são sociais, são económicos, são psicológicos, são crianças até a idade. Aqueles que gostam de praticar desporto encontram um espaço de sociabilidade, de convívio, de interação com os outros, e isso é importante no crescimento e no desenvolvimento de uma criança. Naturalmente, que também é dos adultos, porque vivemos num espaço de sociedade, num espaço em que todos nós interagimos. De facto, teve um grande impacto, ainda não se mediu sociologicamente, não se mediu este impacto. Esperemos que os estudos futuros possam vir a trazer alguma luz relativamente a esta pandemia e este interregno, digamos assim, do âmbito das atividades esportivas, mas os impactos são imediatos. Por outro lado, se me permite também aqui acrescentar um pouco mais na resposta, que é, em tempos eu promovi um webinar, uma conferência com professores de educação física no âmbito escolar, e um aspecto que eles me focaram foi, de facto, muitos jovens que estavam em casa tiveram um aspecto muito positivo, que é, atrás dos ecrãs, estão na sua zona de conforto, conseguem ser mais espontâneos. Por isso, ouvindo as palavras do treinador, de facto verifiquei que de facto eles têm alguma dificuldade em mexer-se, mas depois quando se mexem têm algum gosto, sobretudo aqueles que são mais tímidos ou que estão do ponto de vista mais sociológico excluídos do grupo. Isso permite uma interação muito maior interessante e uma essa integração. questão de realmente na sua zona de conforto, ou seja, na sua casa, mais à vontade, se calhar, e uma questão que está muito atual também, a questão do bullying, muitos deles passam por isso e estando na sua zona de conforto não têm de se preocupar com essa situação, podem ser mais fiéis àquilo que é a sua própria personalidade, mas a minha questão aqui também é, e agora a transição ao contrário? Quando voltam novamente para os grupos, para o coletivo, acha que vão conseguir esses jovens transportar consigo esse comportamento mais desinibido, ou vão voltar a fechar-se na sua concha? Assim, o ser humano adapta-se a tudo. Eu penso que, sobretudo as crianças, não é, que têm, pela sua espontaneidade, são mais até espontâneos do que os adultos. Eu penso que a integração será facilitada. Eu tenho o meu filho que pratica numa escola de futebol, teve um interregno e, enfim, agora retomou as suas atividades e ele está perfeitamente integrado no grupo. Claro, isto leva o seu tempo, naturalmente, mas eu penso que as crianças rapidamente conseguem ultrapassar esta questão. Por outro lado, há impactos do ponto de vista económico, não podemos esquecer que estas escolinhas de futebol são fábricas, se me permite a expressão. Há um estudo sociológico que aponta isso claramente, um colega meu, que é Julian Bertrand, ele dizia mesmo que são fábricas, né, a produção. Pronto, há aqui um interregno nesta produção, digamos assim, nos fatores de produção, mas eu penso que rapidamente será retomado e os jovens perfeitamente encontrarão o seu espaço de convivialidade, de interação, que é bom para eles do ponto de vista futuro, não é? Porque é um momento em que eles podem crescer, podem partilhar os seus valores, a sua interação, e isso é importante depois para o seu crescimento e em termos futuros, do ponto de vista sociológico e do ponto de vista social. Precisamente. Esta expressão fábricas, temos de lhe tentar tirar um pouco essa carga pejorativa. Se a tem de se trabalhar todos os dias para que não exista. E quem passou por todo este processo de formação, com toda a certeza que te lembras dos teus primeiros tempos de jovem, os primeiros pontapés que deste na bola, quem passou por tudo isto foi o Hélder Postiga. Consegues imaginar-te a voltar àquele tempo em que tu tinhas os teus 10, 12 anos, estavas na escolinha de futebol e de repente, olha, não há bola para ninguém,
tudo para casa, vais deixar de ver os teus amigos, deixar de ver os teus companheiros, o trabalho que vais fazer é só olhar para um ecrã, tens um treinador a dizer que tens de fazer umas flexões, uns abdominais, umas corridas, mas bola, agora não há bola para ninguém. Consegues imaginar o impacto? Não, Pedro, e de facto, boa tarde a todos. Um momento complicado que vivemos. Falando a nível próprio mesmo, por causa do meu filho, que vivenciou esse momento, que teve que pausar os jogos com a sua equipa, foi um momento de facto muito complicado de gerir, a própria ansiedade dele, mas eu falando aqui um bocadinho do impacto social que teve, até por estar aqui em representação da própria Federação, foi que de facto perdemos muitos praticantes, e esse é um tema de facto importante para nós, porque queremos a sustentabilidade do futebol no futuro, e de facto a nossa grande aposta é na solução, na retoma. É passar uma mensagem de confiança. Nós, a família do futebol, quando digo família do futebol, falo da Federação, das associações, dos próprios clubes, queremos passar uma mensagem de confiança. E estamos a dar ferramentas, não só às associações, aos clubes, para que tenham essa retoma, porque é importantíssimo. Porque nós queremos voltar a ter os números de um passado recente, queremos que os miúdos voltem a praticar desporto. A Federação tem uma ferramenta importantíssima no que é a estruturação dos próprios clubes, que é a certificação da entidade formadora, onde se preocupa não só com as linhas orientadoras que os clubes devem ter, mas também com a preocupação dos recursos humanos, seja de psicólogos, que estejam presentes nestas academias, nas escolas, nos próprios clubes, que deem o acompanhamento necessário a essa tal retoma, mas sobretudo temos que pensar de forma positiva, que essa retoma é possível e que voltemos a ter os números que tínhamos anteriormente, porque de facto é preocupante nós olharmos para os números antes da pandemia e olharmos agora. Fala-se numa quebra superior a 50% de praticantes no futebol jovem. Não sei se tens Pedro, dados que corroborem eu tenho esses dados, números. mas por exemplo, muitos optaram por não se inscrever, porque tem um custo, principalmente nos clubes com menor dimensão, e evitaram se inscrever nas plataformas da própria Federação não era uma competição de apenas só um mês, mas esperamos que na próxima época esses tais clubes, essas tais associações consigam se inscrever para voltarmos a ter um número de praticantes aceitável, porque de facto, se nós queremos um futebol sustentável, se queremos voltar a ter europeus com grande qualidade daqui a uns anos, é importante que as bases sejam sustentáveis, e esse é o nosso foco. É de passar uma mensagem de confiança aos familiares, que muitas vezes essa é a grande preocupação, porque muitos miúdos saíram aos presidentes dos clubes, aos presidentes dos clubes, porque muitos miúdos saíram destes desportos coletivos para se direcionar apenas para o desporto individual. Essa é a nossa preocupação, porque nós a perder praticantes estamos seguramente a perder qualidade também. E nós queremos que esses miúdos voltem outra vez a pertencer ao quadro competitivo do que é o futebol, e esse é o nosso grande passo. Uma mensagem de confiança, esperemos que isto se resolva rapidamente, porque o papel não só da própria Federação, mas também das próprias associações, dos próprios clubes, seguramente tem ferramentas para voltarmos a ter uma mínima normalidade. Também sob a alçada da Federação Portuguesa de Futebol, além do futebol propriamente dito, está o futsal, que é uma modalidade que muitas vezes acaba por ser uma antecâmara para o futebol 11, mas que é uma modalidade que já ganhou por si própria e por mérito e por direito próprio um espaço competitivo e mediático no nosso país. Doutora, sente que da parte da Federação Portuguesa de Futebol existe esta preocupação de acompanhar, de ajudar os clubes a obter as ferramentas necessárias para voltarmos aos números pré-pandemia? Sentimos não só da parte da Federação, mas até dos organismos que a Federação neste momento tenta promover junto dos clubes, nomeadamente o IPDJ, para que nos deem ferramentas para nós ajudarmos. Eu concordo plenamente com o que o Helder disse. Nós temos agora dois problemas. Um é esta questão dos atletas quererem vir e dos pais se sentirem seguros. Mas depois também temos a outra questão, que é nós não podemos estar só com a porta aberta e estar à espera que eles venham, nós temos que ir ter com a comunidade, porque senão daqui a uns anos nós vamos pagar caro efetivamente esta paragem. E, por exemplo, uma das coisas que nós estamos a fazer, e a Federação promove isto e o IPDJ também, é um programa junto ao IPDJ que nós lhe demos o nome de Desperto Comunidade, que é irmos junto das comunidades e voltar
a criar o espírito de grupo, porque eles até praticam desporto, como dizia o Hélder e bem, só que é individual e isto a longo prazo vai ser complicado, principalmente nos pequeninos, de desenvolver aquelas competências que nós queremos que eles vão desenvolvendo, não apenas as físicas, que essas sozinhos até conseguiriam chegar lá, mas as psicológicas e as anímicas e a de grupo, que é uma coisa muito importante, porque as lidar com a modalidades frustração. coletivas promovem muito isso. Exatamente, e portanto, o que nós estamos a tentar trabalhar em duas frentes é receber com segurança aqueles que nos vêm procurar porque querem voltar, mas também ir ter com a comunidade. E depois, nesse segundo nível, vai existir aqui, e se calhar num futuro muito próximo, uma dificuldade acrescida em termos económicos. E, portanto, o que nós também queremos mostrar, e a Federação dá-nos esse apoio, as câmaras municipais, nós pertencemos a Cascais e temos tido um apoio fantástico para a retoma do desporto, é irmos nós à comunidade e levarmos os nossos técnicos junto à comunidade e mostrar-lhes que estamos ali para eles. Mesmo que eles não se sintam já seguros para voltar, pelo menos eles sabem que o desporto coletivo está lá e que não os vamos abandonar desde pequeninos e criar-lhes ali alguns mecanismos próprios. E não vamos só com treinadores, vamos com psicólogos, vamos com nutricionistas, porque isso tudo gera-lhes ali esta questão que estávamos a falar, que é a confiança e é formá-los, ainda que fora da instalação, para aquilo que nós queremos que eles venham a ser no futuro e poderem acompanhar um dia uma comitiva destas. Como é evidente. Paulo, isto para ti também te obrigou a desenvolver novas competências, trabalhares em conjunto com psicólogos, com nutricionistas, teres de lidar com as crianças de forma diferente. Sentes que isto, com todos os problemas que isto trouxe para a tua carreira e para todos nós, como é evidente, mas sentes que vais sair de todo este processo, todo este pesadelo que vivemos durante o último ano e meio, vais sair mais competente, mais profissional, mais capaz para desenvolver o teu trabalho? Sem dúvida. Acho que todos nós tivemos que desenvolver competências que estávamos habituados a tê-las no contacto direto com as crianças e tivemos que de alguma forma conseguir ler ou entender aquilo que eles nos transmitiam através de uma câmara, por momentos em que até falávamos com eles pessoalmente, telefonemas, etc. E o apoio dos psicólogos, dos nutricionistas ajudaram-nos em grande parte a lidar com isso. E sentes que as crianças têm uma resposta positiva a esse apoio? Acho que sim, tudo o que seja para o bem deles, eu acho que eles são sempre receptivos e gostam de sentir que há preocupação com eles e que queremos o melhor para eles, e principalmente os pais também, que se sentem que estão a ser realmente acompanhados e não foram postos de parte por estarem em casa e longe do pavilhão, neste caso. Precisamente, essa era precisamente a minha próxima questão, a questão das famílias. Nós estamos aqui a falar das crianças, dos jovens, do impacto que isto teve na vida desses jovens, mas eles em casa, mas os pais a terem de trabalhar, a terem de encontrar soluções para que as crianças pudessem ficar em segurança, não podendo deixá-las com os avós, porque os avós eram o grupo de risco desta pandemia. Isto em termos de gestão do agregado familiar e depois com o impacto que isto tem na sociedade, como é que isto foi possível e como é que o desporto, mesmo à distância, ajudou em todo este processo? De facto foi complicado para todos, para as famílias em particular, para aqueles que têm filhos, naturalmente, porque ninguém estava à espera de uma situação destas, em que todos tivemos de nos adaptar às circunstâncias. De facto, eu penso no primeiro impacto foi extremamente negativo, naturalmente, e em que houve um grande esforço por parte das famílias na gestão, digamos assim, do trabalho e com conciliação das questões mais domésticas, das questões mais familiares. Isso terá repercussões, naturalmente. Enfim, as medidas foram tomadas pelo Governo no sentido de auxiliar, no sentido de ultrapassar esta situação. Por outro lado, é preciso aqui fazer um ponto também, que é a distinção entre o que é o desporto de lazer, não é? E o que é o desporto competitivo, não é? Aqueles que nós consideramos de desporto de lazer, aquilo que nós fazemos no dia a dia, enfim, corremos, andamos, nadamos, enfim, sem uma preocupação de recorde, sem a questão da performance, não é? Do resultado. E depois há um desporto mais competitivo, que é este que nós estamos aqui a falar, que é esse que tem maior visibilidade na televisão, que obriga um calendário, uma organização. De facto, isso afetou sobretudo os desportistas, os atletas, porque esses têm provas para fazer, têm competições marcadas, e isso, de facto, teve que ser tudo adaptado, prejudicando naturalmente do ponto de vista atlético, do ponto de vista da sua performance física, etc., que leva algum tempo de recuperação, sobretudo para aquelas faixas etárias um pouco mais avançadas, naturalmente, e que estão integrados nesse sistema de competitividade, não é? E isso leva o seu tempo, naturalmente. E tem prejuízos, sem dúvida. Eu ainda gostava de fazer mais uma ou duas rondas de perguntas, mas o tempo é escasso, portanto vou fechar aqui com o Hélder, e como não podia deixar de ser, eu tenho de te perguntar se achas que esta quebra do número de atletas
o desafio que tudo isto nos colocou vai ter consequências para aquilo que pode ser, por exemplo, o futebol a nível profissional, o futebol a nível de seleções? Sentes que daqui a uns anos ainda podemos estar a pagar as consequências daquilo que aconteceu neste último ano e meio? É possível, primeiro porque a sobrevivência de alguns clubes com esta pandemia não tiveram receitas, não tiveram desenvolvimento, não tiveram ocupação de miúdos através das tais academias, e isso muitas vezes leva ao término desses clubes. Tem inclusive de fechar portas. De fechar portas, que não têm receitas. E depois pensarmos que, num caso muito prático, miúdos de 16, 17 anos que estão na antecâmara do profissionalismo, que não tiveram a monta nem a competição para desenvolver. E muitos de nós sabemos, eu olho até olhando para trás para o meu desenvolvimento a nível das camadas jovens, nós chegámos ali aos 16, 17 anos e focávamos apenas e só no futebol. E muitas vezes deixávamos a escola para segundo plano. E estes miúdos que investiram tudo para estar 16, 17 anos ali focados apenas e só para atingir o profissionalismo, e de repente não têm montra. Sorte que alguns clubes, mas isso são os clubes de topo, têm as equipas B, têm as equipas sub-23, a tal Liga Revelação, que tiveram esse espaço de competição. Mas quem não teve é um momento crítico, é um momento difícil, porque o sonho pode-se ir por água abaixo, e depois a tal frustração, e depois isto tem tudo a ver com o aspecto social, porque o futebol envolve, de facto, muita inclusão social. É importante estarmos atentos a todos os fenómenos que rodeiam esta pandemia, porque de facto nos preocupa-nos, a nós, Federação, com a quebra de participantes, mas também todo o aspecto social que circunda o futebol. E agora compete-nos a nós, portugueses, à Federação Portuguesa de Futebol em concreto, conseguir ajudar a ultrapassarmos todo este problema da melhor forma possível, porque se calhar a curto e médio prazo podemos estar a ter consequências positivas se trabalharmos melhor do que outras federações perante este desafio. Pedro, sem dúvida. Se há coisa que estamos alinhados é a família de futebol. Quando falo família de futebol, falo federação, associações, clubes. Esses três estão em consonância, estão coordenados para que a retoma seja positiva, que haja confiança por parte das famílias que cedem os miúdos, dos próprios jogadores, porque nós queremos ter uma retoma progressiva, mas contundente, que não voltemos atrás. E esse é de facto o nosso grande objetivo. A Federação tudo fará, inclusive a ajuda aos clubes. Existem fundos de apoio que vão ser a aposta da própria Federação para uma retoma positiva, que é isso que nós pretendemos. E este discurso, com toda a certeza, que dá segurança aos responsáveis dos clubes. Temos ainda, afinal, tempo para mais uma perguntinha. Eu vou terminar com a doutora, comecei consigo e termino consigo, porque não posso deixar de lhe fazer esta pergunta. No mundo, até há bem pouco tempo, tradicionalmente de homens, presidente de um clube de futsal, o que é que ele levou a dar esse passo e quais os maiores desafios que tem enfrentado? Bom, eu acho que comecei, como se calhar muitos começam, que é por causa dos meus filhos. Portanto, comecei-me a aproximar. Está a família. Exatamente, do mundo do desporto. Senti-me bem no clube onde eles praticavam desporto e comecei a dar um bocadinho de mim, e a coisa foi evoluindo e chegou a esta função. O facto de ser mulher, eu costumo dizer que é muito positivo. Primeiro, porque ajuda a entender uma sensibilidade diferente e a colocar no papel de mãe, que é muito importante quando às vezes tomamos algumas decisões para os nossos atletas que acabam por ter um impacto na vida familiar deles, e ter este papel de mulher e mãe acaba por permitir ver outra perspectiva. E eu só posso dizer bem daquilo que tem acontecido nos últimos tempos, porque eu acho que já não se percebe a diferença entre o ser mulher ou homem numa função destas, e até mesmo no mundo do futebol. Na cidade do futebol eu tenho ido lá a várias formações e algumas formações até, e já se vê cada vez mais mulheres, tem sido impressionante, e portanto eu acho que isso cada vez mais vai desaparecer, e se calhar daqui a uns tempos essa perspectiva até deixa de se colocar. Acho que este mundo, neste momento, é um mundo saudável, e isso é muito bom, e esses valores é aquilo que nós queremos transmitir. Sejam realizados por quem forem, por que idade tenham, homem, mulher, é os valores do desporto, e esses vêm do ser humano, independentemente do sexo. E ainda bem que assim é. Respeito, fair play, ultrapassarmos barreiras, nada de preconceito. É assim que o futebol tem de ser, é assim que o futsal também tem de ser. Eu queria terminar agradecendo à doutora Diolinda, ao Mr. Paulo, ao Dr. Vítor, ao Hélder, que a nossa seleção traga de lá o caneco. Sim. Tu sofreste como todos nós em 2004, naquela final, que não se repita. Se lá chegarmos, será bom com toda a certeza. Eu sou um otimista por natureza, disse eu há pouco. Nós temos uma geração fantástica, de muita qualidade,
grande competência do nosso treinador. Somos os campeões da Europa. Agora, vamos perceber que o futebol é golo. Nós muitas vezes avaliamos tudo, mas é a bola entrar ou não entrar. Mas é trazer a taça e ponto final. Vamos jogo a jogo, próximo jogo com a Hungria, otimismo. Vamos jogar literalmente fora de casa, mas com otimismo na nossa frente. É isso mesmo. E nós cá estaremos durante toda a tarde no Festival Bom para Portugal. Ainda vamos ter mais algumas conversas bastante interessantes aqui sobre o mundo do futebol. Muito obrigado por ter acompanhado.